Olá pessoal, queridos profissionais da educação, começamos hoje mais uma jornada da Gerência de Relações Étnico-Raciais, a nossa GERÉ. Esse movimento é uma ação que me dá muito orgulho, pois a criação da GERÉ foi uma das primeiras medidas adotadas na nossa gestão, evidenciando o nosso compromisso com uma educação plural e antirracista. Neste ano, o tema Educar com os Territórios, Vozes Coletivas e a Cidade vai ao encontro da promoção de práticas educativas que emergem da academia, com a participação da ilustríssima professora doutora Nilma Lino Gomes, em conexão com os saberes produzidos e praticados em nossa rede. Queremos valorizar sempre as vozes que emergem da ponta. Desejo a todos que seja uma jornada produtiva de muitas reflexões e desdobramentos futuros. Um forte abraço. Olá a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda jornada de relações étnico-raciais, onde vamos discutir, durante essa semana, assuntos importantes, temas muito caros, a pedagogia e a prática educadora das nossas escolas da rede, na superação dessas discussões sobre diferenças, diversidades e desigualdade étnico-racial. O papel da escola nesse processo é muito importante. Estamos com convidados que vão ajudar a tocar esses temas nessas mesas e que todo o público convidado que nos assistir vai conseguir contribuir, colaborar com essa reflexão e fazer na educação carioca um espaço verdadeiro de inclusão e de superação das nossas desigualdades históricas. Contamos com todos e aproveitem. Bem-vindos, profissionais da Rede Pública Municipal de Ensino. Eu sou a professora Joana Oscar, atual coordenadora na Coordenadoria de Diversidade, Cultura e Extensão Curricular. Estamos aqui hoje com muita alegria para dar início a esses 4 dias de discussão da segunda jornada de relações étnico-raciais, a segunda jornada da GERÉ. Na primeira jornada, a gente tinha uma demanda de compreender o que é educar para as relações étnico-raciais a partir das premissas legais, compreendendo a política pública. Agora, a gente avança para a segunda jornada, educar com os territórios, vozes coletivas e a cidade. Esse é o entendimento de que esse trabalho só podemos fazer na coletividade. A construção de um projeto de educação antirracista vai perpassar por ouvir, falar, aprender, planejar, um dia de cada vez, mas, sobretudo, evidenciando a participação coletiva. O que a gente espera é que vocês aproveitem ao máximo esses 4 dias e que enraizem essas ações junto às suas comunidades escolares. Olá a todos e a todas, eu sou o professor Ricardo Jarrem e estou muito feliz de estar aqui, convidando vocês para assistirem com a gente toda a nossa jornada. Ela foi pensada com muito carinho para acolher os nossos anseios por uma educação antirracista e em prol da equidade racial. Pensar como a nossa cidade, em seus movimentos e em suas vozes, pode construir para a superação do racismo e para a implementação de uma educação que diminua as desigualdades de aprendizagem. Esperamos que vocês gostem bastante das rodas, discutam em suas salas de aula, façam esse movimento aí na sua unidade escolar também e construam assim uma rede de aprendizagem. Agora vem a fala da professora Nilma, muito importante para pensar os nossos movimentos coletivos e quanto nós, educadores, podemos nos organizar para que a cidade e o nosso município sejam um lugar em que todas as crianças sejam respeitadas em sua plena diversidade. Tchau, tchau. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à segunda jornada da Gerência de Relações Étnico-Raciais, Educar com os Territórios, Vozes Coletivas e a Cidade, promovida pela parceria entre a Gerência de Relações Étnico-Raciais, a Multirio e a Escola de Formação de Professores Paulo Freire. A jornada é transmitida pelo canal do professor, no aplicativo Rio Educa em Casa e pela página da Multirio no YouTube. Eu sou a professora Raquel Nascimento, sou uma mulher negra de cabelos crespos, meu óculos é marrom, eu estou vestindo um blazer branco e um colar com búzio. E o anel acompanha, os brincos também. Eu atuo na GERÉ, a Gerência de Relações Étnico-Raciais, e nessa nossa segunda jornada mediarei a mesa de abertura cujo tema é o Movimento Negro Educador, Políticas, Currículos e Práticas. Essa mesa tem por objetivo principal
destacar a importância da pauta da educação das relações étnico-raciais na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, em articulação com os saberes produzidos pelo movimento negro para a efetivação da educação democrática, de qualidade e para todos, como postula a nossa LDB, Lei de Diretrizes e Bases. Para isso, convido para bater um papo conosco a professora titular emérita da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, integrante do corpo docente permanente da pós-graduação em Educação, Conhecimento e Inclusão Social, Nilma Lino Gomes. A nossa convidada, que é pedagoga e mestre em Educação pela UFMG, doutora em Antropologia Social pela USP e pós-doutora em Sociologia pela Universidade de Coimbra e Educação pela UFSCar, possui um currículo extenso de atuação comprometida com a educação, do qual destacamos aqui sua participação na gestão da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação entre os anos 2010 e 2014, sua atuação como reitora pro tempore da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, entre 2013 e 2014, e, por último, mas não menos importante, sua brilhante atuação à frente da pasta como ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, em 2015, e do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos entre 2015 e 2016. Professora Nilma, obrigada por aceitar nosso convite, enriquecendo os aprendizados que darão tom dessa segunda jornada. Só de citar aqui um pouco da sua trajetória, com certeza já trouxemos algumas curiosidades e reflexões. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, professora. Bom, e para começar, eu vou iniciar com uma pergunta e peço que você já se apresente e responda para nós. Como pensar a cidade, os territórios em que atuamos e pensar a relação com o movimento negro? Como isso se dá? Raquel, primeiro é dizer do grande prazer de estar aqui com você, do grande prazer de estar aqui nesse evento. Um cumprimento a você e a todas as pessoas que estão aqui participando e nos ouvindo. Muito legal essa iniciativa. E eu começo pensando um pouco esse tema, né, das vozes coletivas e a cidade, pensando um pouco sobre o direito à cidade. E aí eu chego no movimento negro. Bom, primeiro, pensar que o direito à cidade é um tema que ele não vem somente dos urbanistas, ele não vem somente das pesquisas acadêmicas. O direito à cidade, para mim, não é um tema que vem só das políticas públicas, que hoje cada vez mais pensam essa relação da cidade, entre a cidade e o direito. Na minha concepção, a discussão sobre o direito à cidade, que ganha espaço público, ganha arena acadêmica, jurídica e política, ela vem, na realidade, das vozes das pessoas que se organizam para indagar as formas de ocupação desse espaço urbano que nós vivemos, para quem vive nas cidades principalmente, e como que essa presença de várias pessoas, de vários coletivos no espaço urbano, nem sempre ela é acompanhada de garantia de direitos, seja o direito à própria cidade, o lugar onde se mora, seja uma rede de outros direitos sociais, de educação, de assistência, de segurança, saneamento básico, que são direitos principais ou primordiais, melhor dizendo assim, para que as pessoas vivam dignamente nas cidades. E também pensar as vozes coletivas que hoje se levantam para indagar ou para falar sobre a cidade, é interessante pensar como que a questão da cidade não está separada do campo, né? E eu fico pensando na geração dos meus pais, por exemplo, e outras gerações passadas, que tinham uma tendência muito forte, vindo do interior, para ganhar a vida, para constituir para conseguir melhores condições de vida para si, para a família. Algumas pessoas que vinham para estudar, né? Mas a maioria das pessoas pobres que vinham e ainda vêm para a cidade, saídas do campo, vêm geralmente para trabalhar, né? Para conseguir uma
uma ocupação melhor no mercado de trabalho, essas pessoas elas acabavam transportando para a cidade muito do modo de vida que tinham no meio rural, no meio do campo, né? E que, por N razões, essas pessoas participam desse grande êxodo que até hoje nós temos de saída do campo e ida para as cidades para buscar melhores condições, como eu falei anteriormente. E como que esse modo de vida eu via, por exemplo, na minha família, nos meus pais, né? É na forma como fazia uma pequena agricultura, como se fosse uma agricultura de subsistência que a gente aprendia antes, né? Nas escolas, com plantio de hortas no entorno, o plantio de árvores frutíferas, a criação de animais domésticos e a forma de criar esses animais, a própria feitura das casas, porque a maioria das pessoas pobres, elas, quando conseguem comprar um lote ou quando ocupam um determinado território, elas mesmas constroem as suas próprias casas, tudo isso muito próximo de um modo de vida rural, digamos assim. E a gente vai encontrar isso até hoje, né? Infelizmente, na atual conjuntura que o país vive, nós vamos encontrar pessoas que sequer têm onde morar. Basta dizer que nos grandes centros hoje não precisa andarmos muito para a gente ver como a população de rua aumentou. E as pesquisas têm mostrado que se antes nós tínhamos pessoas que moravam nas ruas, hoje nós temos famílias que moram nas ruas. Isso tem a ver com o desemprego, isso tem a ver com uma ausência de uma política de moradia séria no nosso país e nas nossas cidades, né? Bom, então o que eu quero chamar a atenção é de que com o empobrecimento, né, da sociedade, das pessoas, esse aumento dessa desigualdade social e econômica, que também é uma desigualdade urbana e rural, ocupar um espaço de moradia na cidade vai se tornando cada vez mais difícil, Raquel. E as vilas, os morros, as favelas, os bairros periféricos ocupados pela população pobre hoje têm significado não somente ocupações, assentamentos, conjuntos habitacionais populares, sejam prédios ou casas, moradias com várias famílias que moram no mesmo terreno, no mesmo espaço, muitas vezes perto de encostas de rios, perto de córregos, de morros, etc. Não somente isso, como uma verdadeira degradação da vida das pessoas. E quando você mexe com a vida das pessoas, você também mexe com a vida de uma cidade. Por isso essas vozes, elas têm que se levantar. Elas têm que se levantar para dizer como elas pensam a cidade e principalmente para lutar por direitos dentro dessa própria cidade que vive, né? Então, a gente vê que isso que eu chamava a atenção da minha família, tipo uma reprodução de modos de vida rural trazidas para a cidade, para as metrópoles, etc., começa a dar lugar a uma grande precariedade urbana e ambiental, diga-se de passagem. Não dá para pensar o urbano sem pensar o meio ambiente e toda uma discussão de sustentabilidade. Então, Raquel, o que eu quero chamar a atenção, que a sua pergunta me provoca, é que não somente os movimentos ambientalistas são as vozes coletivas que hoje demandam um lugar na cidade. Outros movimentos sociais, eles também estão nessa empreitada. E aqui eu quero citar que, embora muitas vezes não seja discutido mas o movimento negro, para mim, é um movimento central que tem chamado a atenção da sociedade do Estado brasileiro sobre o direito à cidade e, principalmente, sobre o direito de um grande coletivo de pessoas que hoje cada vez mais tem sido excluída de direitos, e essas pessoas formam uma grande categoria racial, que é a população negra no Brasil. E como que o movimento negro tem essa relação com o direito à cidade? Para mim é que quando o movimento negro denuncia o racismo presente na nossa sociedade e denuncia algo que o Brasil tem dificuldade de entender, que é uma segregação espacial e racial, ele está nos alertando sobre como nós temos que pensar o direito à cidade com recorte não somente econômico, mas também de raça. E se nós formos considerar o lugar das mulheres negras e a ocupação da cidade, o direito de ir e vir, o trânsito, nós também vamos encontrar o recorte de gênero. E é importante entender essa luta do movimento negro, porque ele vai, então, chamar a nossa atenção e a atenção do Estado e da sociedade brasileira pelo direito à cidade, como também nos reeducar a pensar a relação entre o direito à cidade, o território
que é atribuir mais que significado do que morar no lugar, mas é um lugar que você cria enraizamento, que tem significado para a sua vida, que tem sentido simbólico, cultural, que tem relações de parentesco, né? Então, o movimento negro vai nos ajudar a pensar essa relação entre o direito à cidade, o território e o antirracismo. Como que você, para pensar a nossa cidade, tem que ouvir as vozes que entoam dentro dessa cidade, e muitas dessas vozes são vozes negras, e essas vozes estão presentes nas escolas, e principalmente nas escolas públicas, estão, na sua grande maioria, dentro da educação básica, da educação infantil até o ensino médio, e nossos adolescentes, nossas adolescentes, crianças e jovens, elas trazem para dentro da escola um pensamento sobre como se apropriar desse espaço da cidade, e, mais ainda, de como vem essa escola dentro desses territórios ou fora dos territórios onde essas crianças, adolescentes, jovens e adultos vivem. E muitas vezes nós não pensamos isso como também uma questão educacional, uma questão que precisamos intervir e associada com uma discussão de uma educação antirracista. E finalizando, eu acho também que quando nós pensamos nas nossas escolas urbanas e onde elas se localizam, Raquel, a relação com serviços públicos, com a segurança pública, com uma oferta digna de equipamentos públicos, nós constatamos que temos 75% das pessoas pobres no Brasil, segundo o IBGE, negras. E nós, negros e negras, formamos 56% da população brasileira. Ora, então pensar uma educação que se realiza na cidade e uma política educacional para a cidade, principalmente uma cidade pensando o Rio de Janeiro, principalmente pensando no estado do Rio de Janeiro, nós temos que trazer a discussão racial para entender essa relação que tantas pesquisas, tantos livros falam entre o morro e o asfalto, etc., etc., mas não entender isso como divisão ou não entender tão somente do ponto de vista econômico, mas entender também do ponto de vista étnico-racial, de gênero, e principalmente os aprendizados sobre a cidade que as pessoas pobres, as pessoas das vilas e favelas, as pessoas negras trazem para a sociedade e que hoje as políticas urbanas mais avançadas começam a introduzir. Muitas vezes o movimento negro não aparece como um protagonista desse repensar a cidade que nós temos hoje, de repensar o ambiente e a sustentabilidade. No meio rural, o movimento quilombola muitas vezes não aparece como aquele que nos ajuda também a pensar, nos ajuda a pensar a sustentabilidade, a questão do meio ambiente. E nós precisamos de dar protagonismo para essas vozes e não somente escuta para essas vozes, mas essas vozes elas têm que ter o direito de que sua fala seja contemplada enquanto política pública. Então, eu acho que cada vez mais essa relação entre a interseccionalidade, a intersetorialidade das políticas, isso cada vez mais é importante para a educação compreender. E para nós, que somos professoras e professores, e principalmente as professoras e os professores da educação básica, é saber como fazer uma relação didática entre isso que é a nossa realidade, é tema de tantas pesquisas, e o dia a dia que se tem com essas crianças, adolescentes, jovens e adultos que vivem na cidade, que são, na sua maioria, crianças negras, e que se nós trouxermos essa dignidade da luta pelo direito à cidade, nós também poderemos fortalecer autoestimas e fortalecer identidades negras. Nossa, muito bacana, professora Nilma, principalmente porque nos faz pensar nessas relações essenciais do direito à cidade, né? E a educação precisa se debruçar sobre isso. E aí eu fiquei pensando, os movimentos negros, eles pautam muito do direito à cidade e as próprias diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais pontuam a importância de nós nos atentarmos ao que os movimentos negros têm produzido e incorporar isso na escola, né? Esses processos. E aí, as próprias diretrizes curriculares para as relações étnico-raciais, elas vêm desses movimentos negros. E aí eu queria que a senhora explicasse um pouco para a gente, né, o que é movimento negro ou movimentos negros e quais são os marcos legais que os movimentos negros trazem para a gente pensar a educação, né? Que mudança, que influências esses movimentos negros têm na nossa educação hoje? Ótimo, Raquel. Eu vou me reportar aqui, então, a um conceito de movimento negro que eu construí recentemente,
no livro que eu publiquei em 2017, que se chama O Movimento Negro Educador, Saberes Construídos nas Lutas por Emancipação. Porque eu tento pensar o movimento negro do século XXI, né? Esse movimento negro que nós vivemos hoje e que presenciamos hoje e que é fruto de uma organização, de uma forma de organização negra, do movimento negro do século XX, e que desde após a escravidão, a abolição da escravidão, começaram organizações as mais diversas, associações as mais diversas de negros e negras, que deram origem ao que nós vamos chamar hoje de movimento negro. Naquela época, elas não eram pensadas assim, mas também, se nós formos para dentro do próprio período da escravidão, várias literaturas na área da história da resistência negra, vão nos mostrar como que haviam formas organizativas de negros e negras, né? Além de quilombos, tinha outras formas de organização para compra de alforria, tinha outras formas de organização para a própria sobrevivência, organizações culturais, organizações religiosas, etc., sempre como forma de resistência à escravidão, como uma forma de não deixar que a dominação do corpo negro naquele contexto sendo invadido pelo próprio, ou violentado pelo próprio processo da escravidão, tombasse, né? Então, eu penso que o movimento negro de hoje, ele é herdeiro de toda uma luta e resistência negra no Brasil, desde que o primeiro africano e a primeira africana colocaram os pés aqui nas Américas, né? E com o passar do tempo, com a abolição da escravatura, proclamação de república, industrialização brasileira, ditadura militar, Constituição de 88, né, redemocratização, esses grandes marcos que aconteceram na sociedade brasileira, a sociedade foi se modificando e os movimentos sociais também. E o movimento negro passa por processos semelhantes. Ou as organizações negras foram passando por processos semelhantes até chegar ao que nós vamos chamar de movimento negro nos nossos dias. Então, no meu livro eu digo o seguinte: entende-se como um movimento negro as mais diversas formas de organização e articulação das negras e dos negros politicamente posicionados na luta contra o racismo, que visam a superação desse perverso fenômeno na sociedade. Participam dessa definição de movimento negro os grupos políticos, acadêmicos, culturais, religiosos, artísticos, com o objetivo explícito de superação do racismo e da discriminação racial, de valorização e de afirmação da história e da cultura negras no Brasil, de rompimento com as barreiras racistas impostas aos negros e às negras na ocupação dos diferentes espaços e lugares na sociedade. Trata-se de um movimento que não se reporta de forma romântica a relação entre negros brasileiros, a ancestralidade africana e o continente africano da atualidade, mas reconhece os vínculos históricos, políticos e culturais dessa relação, ou seja, dessa relação com a África, compreendendo-a como integrante da complexa diáspora africana, ou seja, dessa dispersão das pessoas negras por todo o mundo, vindo da África. Portanto, não basta apenas valorizar a presença e a participação dos negros na história, na cultura, louvar a ancestralidade negra e africana, para que um coletivo seja considerado como um movimento negro. Acho que isso é muito importante. É preciso que, nas ações desse coletivo, se faça presente e de forma explícita uma postura política de combate ao racismo. Postura essa que não nega os possíveis enfrentamentos no contexto de uma sociedade que é hierarquizada, patriarcal, capitalista, LGBTQIA+, fóbica e racista. Então, eu espero que tenha ficado compreensivo o que eu estou chamando de movimento negro do século XXI. E eu acho que o que você me pergunta sobre a questão dos marcos legais e como que o movimento negro tem influência, ou tem presença nesses marcos legais antirracistas que hoje nós temos no Brasil e principalmente na educação, eu acho que é importante entender que essa ação do movimento negro na sociedade, ela é uma ação pedagógica, ela é uma ação educadora e reeducadora.
Muitas vezes, nós hoje, né, nesse momento que vivemos, e vamos pensar a educação, que é o nosso campo aqui de atuação, a escola, mudanças nos livros didáticos, mudança nas políticas públicas, as discussões internas que nós temos na escola, a questão das regras que nós temos na escola. Hoje, uma discussão maior sobre a educação antirracista que nós temos, nem sempre nós pensamos que a tudo isso que vem acontecendo se deve a mudanças, transformações da sociedade, mas essas transformações elas não acontecem sozinhas. Elas são mobilizadas por sujeitos coletivos. E um desses sujeitos coletivos é o movimento negro. Principalmente quando nós pensamos em todas as transformações positivas que nós já tivemos na educação e na sociedade brasileira de um modo geral, em relação ao combate ao racismo. Esse processo educativo e reeducativo que o movimento negro faz, ele vai impregnando nas estruturas da sociedade, porque ele vai lutando contra o racismo estrutural da nossa sociedade. Então, se nós hoje temos no Brasil, muitas vezes uma mentalidade, muitas vezes não, nós temos uma mentalidade ainda, práticas racistas, que muitas vezes as pessoas não se reconhecem racistas, outras vezes se reconhecem sim e fingem que não se reconhecem, mas muitas vezes está tão frustrado estruturalmente no imaginário que as pessoas não param para avaliar que é racista. Se hoje nós temos um repensar de todas essas práticas que antes estavam naturalizadas nas pessoas e nas instituições, isso se deve a essa ação incisiva do movimento negro na sociedade brasileira, lutando contra o racismo e pela democracia. Porque se tem alguma coisa que o movimento negro sempre reconheceu, é que nós precisamos da democracia para fazer o combate ao racismo. Num governo, num Estado autoritário, antidemocrático, nós não conseguimos fazer o combate ao racismo porque governos autoritários, Estados autoritários e antidemocráticos são racistas por excelência. Se o nosso Estado democrático, que nós lutamos tanto para constituir, depois da Constituição de 88, nós vemos a estrutura racista nele, em função do racismo estrutural, quanto mais quando nós temos um Estado que é deliberadamente autoritário, deliberadamente antidemocrático, deliberadamente contra as lutas sociais e os movimentos sociais, os avanços emancipatórios de uma sociedade brasileira. Acho que isso é importante que nós pensemos, porque muitas vezes na educação, que é um dos grandes focos dos movimentos sociais de modo geral e do movimento negro em específico, nós estamos, como educadoras e educadores, lá na educação básica, recebendo, por exemplo, uma boa literatura afro-brasileira, infanto-juvenil. Nós estamos vendo mudanças no Programa Nacional do Livro Didático, não aceitando mais estereótipos racistas, nem de gênero, por exemplo, nesses livros didáticos, seja em nível federal, seja em nível estadual ou municipal, e não temos a consciência de que aquela mudança política para melhor, ou seja, para melhor para as crianças negras, para as crianças brancas, para as crianças indígenas, para as crianças de qualquer pertencimento étnico-racial, para uma construção antirracista na sua formação, nós nem paramos para pensar que tem um ator político central que desencadeou essa mudança. Por isso é muito importante que nós entendamos quem é o movimento negro, ou o que é o movimento negro. E ele pode estar, digamos assim, expresso das formas mais diversas, como eu falei aqui, os mais politicamente engajados, aqueles que atuam dentro de partidos políticos, principalmente os de esquerda, aqueles que atuam na área cultural, na área religiosa, na área do lazer, na área da educação, na área da produção intelectual. Então, você vai ter várias formas das organizações do movimento negro se expressar. E aí eu quero citar, pelo menos, alguns marcos legais que nós temos hoje na sociedade brasileira e que são frutos da ação desse movimento negro. Ou seja, o movimento negro vai tensionando, vai demonstrando, vai mostrando a existência do racismo naquela área, naquele setor, dentro daquela instituição. Isso vai impactando o campo das pesquisas. Então, você começa a ter pesquisas acadêmicas, pesquisas institucionais do próprio governo federal, por exemplo, ou dos governos estaduais, que encomendam pesquisas para verificar mesmo se aquilo que o movimento negro está falando, por exemplo, existe racismo nos livros didáticos. Essa foi uma discussão do início dos anos 80, que perdura até hoje. Então, aquilo que o movimento negro falava naquela época e organizações negras denunciavam, mostrando as várias figuras nos livros didáticos, os textos que traziam estereótipos racistas, autores e autoras que traziam estereótipos racistas, e que num determinado momento a sociedade brasileira falava assim, isso aí
isso aí é uma coisa assim, exagero dos movimentos e tal, esse pessoal vê racismo e tudo. Com o passar do tempo, a própria universidade começou a desencadear pesquisas para verificar se isso que o movimento negro falava era verdade. E mais, ativistas do próprio movimento negro começaram a se formar e entraram para a universidade para fazer suas dissertações de mestrado, suas teses de doutorado. Muitas delas e deles se tornaram depois professores de instituições públicas de ensino superior, públicas e privadas de ensino superior, e fizeram também pesquisa junto com outros pesquisadores e pesquisadoras e puderam comprovar aquilo que a sensibilidade e a vivência na pele do racismo que as entidades e organizações do movimento negro falavam era verdade, e que necessitava, então, de um Estado, de intervenção do Estado, de intervenção das instituições para superar esse tipo de racismo. Por quê? Nós temos uma Constituição de 88, que é uma Constituição considerada a mais democrática, embora muito mexida nos últimos anos por setores conservadores que têm feito alterações que são alterações antidemocráticas, eu diria assim, na nossa Constituição, mas a base dessa Constituição ainda é uma base de todo um movimento de 86 da Assembleia Constituinte, que tem a ver com o processo de redemocratização do Brasil pós a queda da ditadura militar. Então, eu quero destacar um primeiro marco que eu acho que é muito importante, tem outros, mas eu quero destacar esse, que é a própria Constituição de 88, o artigo 42, no seu inciso 5, que fala que o racismo é crime, inafiançável, imprescritível. E isso é muito importante para a educação e para o Brasil como um todo. É difícil você comprovar um crime de racismo, a justiça acaba deslizando para a injúria racial, isso acontece. Hoje nós já temos um projeto de lei que equipara racismo e injúria racial, que saiu do Senado Federal, que está para ser votado na Câmara dos Deputados. Ou seja, todo esse debate ele diz respeito de uma pressão que o movimento negro historicamente fez sobre a nossa sociedade, sobre o Estado brasileiro, para que na nossa Constituição cidadã a prática do racismo seja considerada um crime, e isso nos dá forças para lutar, né, contra o racismo. Quero também destacar, além da Constituição Federal, o período onde nós tivemos mais legislações, digamos assim, marcos legais antirracistas no Brasil, que é o período de 2003 até 2016. Nesse período, nós tivemos a criação da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. E por que é importante? A CEPIR, porque pela primeira vez todas essas demandas por superação do racismo que o movimento negro fez historicamente na sociedade, elas foram organizadas dentro da estrutura do governo federal. Nós tivemos um Ministério de Igualdade Racial. Esse Ministério de Igualdade Racial foi tão importante que ele possibilitou, ele desencadeou uma série de outras estruturas semelhantes nas administrações estaduais, nas administrações municipais. E nós tivemos também, dentro do Ministério da Educação, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, que depois passou a ter uma inclusão, SECAD e SECADI. E essa estrutura, ela trabalhava não só com a questão racial, mas também com a questão de gênero, do campo, educação de jovens e adultos, questão indígena, mas ela foi uma estrutura dentro do MEC também fruto da reivindicação, não só do movimento negro, como de outros movimentos sociais, para que as políticas educacionais tivessem um lugar para a discussão da diversidade. E é também importante porque a existência dessa estrutura dentro do Ministério da Educação, como uma secretaria, né, não como uma coordenação de uma secretaria, desencadeou também uma série de outras estruturas semelhantes no Brasil, dentro das secretarias estaduais de educação e secretarias municipais de educação. Eu não sei a história da gerência, mas eu quero crer que talvez a própria gerência de relações étnico-raciais, ela date desse período dos 2000 para cá, no próprio Rio de Janeiro. Não sei, mas você depois fala para a gente se sim, né? Bom, quero destacar também um outro marco legal que é fruto da luta do movimento negro, em especial o movimento quilombola no Brasil, que é um decreto 487 de 2003. Por que esse decreto é importante? Para as colegas professoras e os colegas professores que acompanharam as notícias nos últimos tempos, devem ter se lembrado que esse decreto foi denunciado, digamos assim, lá no Supremo Tribunal Federal, por um grupo conservador, um grupo de direita, principalmente aqueles que representavam os ruralistas, né, os grandes fazendeiros, grandes donos de extensão rural no Brasil, que tem uma luta
tremenda com as populações indígenas e quilombolas e tentam a todo modo tomar o território dos indígenas e dos quilombolas, né? E fazer daquilo ali terra para o mercado, né? E não terra para preservação da memória, preservação do ambiente, direito de grupos que historicamente já ocupavam esses lugares e historicamente têm o direito desses lugares. Então, esse decreto 4887, ele regulamentou todo o processo de titulação, de o referenciamento, né, para que a gente possa, então, garantir aos quilombolas as terras deles e delas, que é tão importante assim, que faz parte dessa... algumas pessoas não gostam de dizer isso, mas aqui eu vou dizer, de uma dívida histórica mesmo do país. É uma dívida para sempre, que acho que esse país tem. Quero destacar também mais, se eu tiver tempo, eu quero destacar também mais, pelo menos mais 3 rapidinhos, marcos legais importantes, que é a Lei 12.288 de 2010, o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei 12.711 de 2012, são as cotas sociais e raciais nas universidades e institutos federais de ensino superior, as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola, junto com as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, que é a Lei 10.639 de 2003, que vai alterar a LDB 93/94 de 96, que é resultado, inclusive, do que nós estamos fazendo aqui. Isso que nós estamos fazendo aqui, melhor dizendo, é resultado dessa lei, que é o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas da educação básica. Quero destacar também a Lei 12.990, de 2014, cotas nos concursos públicos federais, e a Lei 13.005, de 2014, que é o nosso Plano Nacional de Educação, e a portaria do MEC 13 de 2016, que é a indução de ações afirmativas na pós-graduação para pessoas negras. Esse conjunto de legislações que eu citei, eu não vou detalhar cada uma delas, mas o que eu quero chamar a atenção é de que cada tema, seja cotas nos concursos públicos, seja um estatuto, uma lei maior da igualdade racial no Brasil, que cobre todos os setores nos quais o Estado brasileiro precisa desenvolver a igualdade racial. E quando eu falo do Estado brasileiro, eu falo de todas essas instâncias. Então, todos os serviços públicos, eles têm que desenvolver essa política de igualdade racial, a educação deles. Quando eu falo da lei de cotas nos concursos ou nas universidades, quando eu falo do Plano Nacional de Educação, eu estou falando que são documentos nos quais a questão racial ela entra ou como central para a garantia do direito da população negra, direito considerado e comprovadamente negado, ou ela entra no conjunto das políticas, como é o Plano Nacional de Educação, o atual, né, que não foi cumprido, mas esse Plano Nacional de Educação que aí está, a questão racial pela primeira vez entra no Plano Nacional de Educação. No primeiro plano, ela sequer figurava. Mesmo que ela entre, na minha opinião, de uma maneira ainda subalterna, porque eu acho que ela poderia ter entrado de maneira mais incisiva, mas ela está presente em algumas metas e está presente em muitas estratégias de desenvolvimento do plano. E, junto com esse plano, nós não podemos esquecer que nós temos um plano nacional para a implementação das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Esse plano é pouquíssimo conhecido ainda, e eu acho que toda a educação brasileira tem que conhecer, tem que se debruçar, porque nesse plano, o que ele tem de importante? A gente tem ali orientações para o Estado, para o município, para o governo federal, para as universidades, para a gestão, para os conselhos, né, para os movimentos sociais. Tem orientações e princípios de como implementar as diretrizes da educação das relações étnico-raciais. Muitas vezes nós vemos gestoras e gestores falar assim, mas eu não sei como implementar, como é que a gente vai fazer, etc. A gente tem um documento que orienta. Esse plano, ele é um orientador, ele precisa ser conhecido pelas gestoras e pelos gestores da educação, seja das secretarias, sejam das escolas, assim como pelas professoras e os professores, e não só por pessoas negras, por todos e todas. Porque se há alguma coisa que eu sempre vou reiterar, que o movimento negro traz para a sociedade brasileira como um processo educativo e reeducativo, é o fato de que a luta e o combate ao racismo, a luta e o combate ao racismo, elas são democráticas. Democráticas porque elas visam
uma melhoria de toda a sociedade brasileira e não só da população negra. Combatendo o racismo, o país se torna uma sociedade melhor. Uma sociedade melhor, com menos intolerância, menos violência, menos desigualdade, do ponto de vista racial, num país com 56% de população negra, ora, só pode ser uma ação democrática para todo esse país. Além do mais, o racismo, além dele nos emburrecer, ele nos coloca no lugar da ignorância sobre o outro, da ignorância sobre a diferença, da ignorância sobre a nossa ancestralidade africana, da ignorância sobre o início da civilização, que hoje, comprovadamente, é África. Então, não tem como alguém falar assim, olha, eu não sou negra, então não tenho nada a ver com essa história. Todos e todas têm a ver com essa história, porque todos e todas somos brasileiros e brasileiras. E qualquer pessoa que fala, olha, eu sou democrática, eu sou pela democracia, eu sou pela garantia de direitos, eu quero ver meus estudantes, minhas estudantes bem, com dignidade, felizes, etc., qualquer pessoa que profere e que pensa realmente dessa forma tem que ser antirracista, porque o antirracismo ele só combina com democracia, o antirracismo não combina com autoritarismo, ele combina com autonomia, ele não combina com heteronomia. Então, eu acho que esses marcos legais que eu fui falando e mostrando, cada uma desses resultados legais, eles são frutos de lutas históricas, muitas vezes de muitas pessoas que já não estão aqui mais. E essas pessoas deixaram legados, deixaram escritos, muitas delas, deixaram registrado a sua ação. E é muito importante que as professoras e os professores conheçam essa bibliografia de autores e autoras negras que produziram conhecimento e hoje têm produzido conhecimento sobre a questão racial, e saber como selecionar também aquilo que nossos estudantes, as nossas estudantes precisam conhecer, dos vultos, das personalidades, sem essa ideia do herói, mas com a ideia de pessoas que ajudaram a pavimentar essa sociedade brasileira que nós lutamos tanto para ser democrática. E nesse processo, o que o movimento negro vai fazendo? Ele vai produzindo saberes, ele vai organizando os saberes que a comunidade negra, a população negra constrói ao longo dos séculos, ele vai organizando, ele sistematiza isso, ele transforma em uma demanda política e briga por aquela demanda política, e muitas dessas demandas retornam para a sociedade como políticas públicas, inclusive educacionais, como eu falei. Por isso, eu digo que o movimento negro é um educador. E por isso, se nós somos educadoras e educadores, precisamos aprender com esse movimento. É isso, Raquel. Nossa, quantas coisas super interessantes para a gente pensar, né, do ponto de vista da organização dos sistemas de educação, da gestão escolar, do trabalho em sala de aula. São muitas camadas para a gente pensar a partir dos movimentos negros, do movimento negro e das contribuições que ele nos traz, né? Quando a gente pensa em movimento negro e educação, muitas vezes a Lei 10.639 e 11.645, quando são conhecidas, né, porque a gente sabe que, infelizmente, muita gente ainda não conhece, nós ficamos muito no campo dessas duas e muitas outras leis fundamentadas, criadas por esses movimentos que pesquisam sobre a própria realidade, incidem sobre ela, como o movimento negro, trazem para a gente transformar essa sociedade, né, de forma mais justa e democrática para todos e todas. A gerência de relações étnico-raciais, como você nos pergunta, Nilma, ela nasce em 2021. Infelizmente, somente no ano passado. Mas nós entendemos que fruto do movimento feito historicamente pelo movimento negro, né? Através de um secretário que entende, né, que entende a importância das leis 10.639 e 11.645, que falam do ensino da cultura africana, afro-brasileira e indígena na escola e alteram a nossa lei de diretrizes e bases, entendendo que outros sistemas de educação por aí afora já tinham no seu corpo, né, gerências, coordenadorias voltadas para as relações étnico-raciais, entendeu que para o Rio continuar avançando, precisa pensar de forma mais profunda, sistematizada, institucional, as relações étnico-raciais. É aí que nasce a GERER, né, no sentido de um órgão consultivo, mediador e de planejamento estratégico para incidir, né, no currículo, na formação dos projetos intersetoriais das relações étnico-raciais, colaborando com as gerências e outras coordenadorias da secretaria para que
esse debate esteja em todas as áreas, né? E para que esteja em todas as áreas, a gente tem que entender que é um dever de todos e todas repensar a nossa educação, né? Entender que a nossa educação ela não está desvinculada da sociedade, mas de outro modo ela se constrói a partir, né, dos nossos saberes, e ela precisa ter esse olhar que os movimentos sociais, e especialmente o movimento negro, o movimento indígena, têm pautado. E aí você traz um trecho, né? Acredito que é um trecho que é um dos que eu tenho quase decorado, que é do Movimento Negro Educador, Saberes Construídos na Luta por Emancipação, e traz muito bem esse caráter do movimento negro, né? Que embora a gente traga o nome no singular, movimento negro, ele traz em seu bojo uma pluralidade que abarca não só aspectos culturais, como comumente a gente vê nas práticas, né? Quando as práticas se voltam para as relações étnico-raciais, eu digo as práticas educativas, muitas vezes a gente entende do ponto de vista cultural, e como se cultural não tivesse ali uma produção intelectual, um amadurecimento, né? Vinculado à resistência histórica, por exemplo, as rodas de jongo, né? Essa articulação de se movimentar na sociedade, de pensar quais estratégias não só para fugir, mas para subverter o sistema escravista naquele momento. Enfim, que outras estratégias o movimento negro tem incorporado? E aí eu faço essa pergunta para que você fale um pouco desses saberes que são diferentes, né? Que trazem diversos aspectos, não só culturais num sentido estrito, mas identitários, políticos e estético-corpóreos do movimento negro, que podem contribuir para a gente pensar a educação não só nos sistemas de educação, mas também na sala de aula, a partir das nossas práticas. Eu já adianto que eu trouxe aqui, acabei separando vários livros que eu acho que é importante a gente indicar outras leituras. Indico o seu livro Sem Perder a Raiz, que é também maravilhoso para a gente pensar a estética e política e as questões da identidade, né, na construção da educação. Superando o Racismo na Escola, que é uma coleção que traz vários textos e tem a análise de várias práticas que são muito potentes para a gente pensar educação, né? E aí eu acho que a gente pode construir, né, a pergunta nesse sentido: como os movimentos negros podem ajudar a gente a olhar para esses territórios, trazendo saberes políticos, identitários, estético-corpóreos, e que saberes são esses? Porque eu acho que a gente, olhando mais a miúde para esses saberes, é mais fácil perceber essa educação que acontece quando o aluno vem para a escola e diz: nossa, eu participei de um desfile da escola de samba, ou eu participei de uma passeata em prol de alguma melhoria na minha rua. Que saberes são esses? Bom, eu penso que como que a gente pode perceber? Esses saberes que você fala, eu sempre destaco no meu livro, que os saberes eles não são construídos somente pelo movimento negro. O movimento negro ele também constrói saberes. Mas é importante reconhecer que há uma profusão de saberes que é produzida pela população negra ao longo da nossa história aqui no nosso país. Eu estou pensando no Brasil, mas você pode se levar para qualquer outro lugar do mundo, como eu falava, na diáspora africana, nessa grande dispersão de pessoas vindas, originárias da África e que foram espalhadas pelo mundo, né, em função do processo da escravidão e da construção das chamadas Américas, né, dessas novas Américas. Então, esses saberes eles são construídos, produzidos pela população negra ao longo da sua história. Por isso, esses saberes eles envolvem as mais diversas áreas. E no caso do que eu focalizo na experiência do movimento negro educador, o que eu chamo a atenção é que ele é articulador, sistematizador, divulgador e produtor também de saberes emancipatórios. E o que eu estou chamando de saberes emancipatórios são saberes que são produzidos nas lutas por emancipação, nas lutas por democracia, nas lutas por libertação. Ou seja, esses saberes eles vêm crivados, né, lotados de experiência de vida.
né? E, muitas vezes, de experiências de sofrimento, né? Paulo Freire falava da pedagogia do oprimido, né? Que foi a grande produção, né? Assim, de olhar intelectual, afetivo de Paulo Freire, é entender que, mesmo na opressão, as pessoas produziam pedagogias, produziam formas de conhecer, de aprender. Talvez ele estivesse até mais preocupado com essas formas de aprender e que ensinavam para nós. E eu diria que os movimentos sociais e o movimento negro, em especial, não somente produz pedagogias como formas de aprender e formas de conhecer, mas ele é um educador também. Ele faz a ação de educar e faz a ação de reeducar. Então, são saberes emancipatórios nesse sentido. E eu organizo esse legado de saberes, como, Raquel, você mesma falou, em saberes identitários, saberes políticos, saberes estético-corpóreos, e dando exemplos assim, rápidos, vamos pensar tudo que hoje nós, na educação, vou focar aqui na educação, sabemos sobre a construção da identidade negra, a autoestima da criança negra, sabemos sobre formas de trabalhar a literatura, formas de trabalhar a cultura, não de maneira folclorizada, um recontar da própria história do Brasil, e dentro da história do Brasil, a história da resistência negra, um recontar do 13 de maio, a importância do 20 de novembro, e um recontar da história dos quilombos, da resistência, de Zumbi, de trazer também as mulheres quilombolas, Dandara, a Cotirene, a Coltune. Quer dizer, tudo isso que diz respeito a uma construção identitária afirmativa de negros e negras é a produção, faz parte da produção de saberes que a comunidade negra vai se organizando, vai passando, via oralidade, já de formas, muitas vezes de forma escrita, etc., da luta política de organizações negras da sociedade brasileira. Isso chega até nós. Isso chega até o Estado brasileiro, que aí formula políticas, leis, etc. O Congresso formula leis junto com o Executivo, e chega até nós da educação, na própria forma de ensinar e de aprender, nos manuais, na releitura de livros que nós antes líamos e não víamos os vieses racistas que neles existiam, e tantas outras formas. E ao tematizar essa dimensão afirmativa da identidade, nós acabamos afirmando a nós mesmos, porque quando você age de forma racista em relação ao processo de construção da identidade negra, as pessoas não pensam sobre isso, mas a identidade do racista também se quebra, né? E vamos pensar numa dimensão de relações étnico-raciais negros e brancos. Pessoas brancas, quando discriminam pessoas negras e atentam contra essa identidade negra, contribuindo para que ela não se afirme, a identidade do branco também ela se quebra, porque toda identidade que se pauta no ódio, na intolerância, na iniquidade, né, na forma com desamor no trato com o outro, essa pessoa se quebra naquilo que ela teria ou deveria ter de paz, de dignidade, de harmonia, de ver o outro na sua diferença, e ela se quebra, e quando isso cicatriza com ódio. Isso é muito complicado. Nós temos visto isso na sociedade brasileira, e eu não quero ver isso dentro da escola, embora muitas vezes aconteça dentro da escola também. Então, pensando na educação, a minha intervenção, quando eu sei desses saberes, me deixo ser um aprendiz desses saberes, é para que eu saiba, não somente no trato digno com a pessoa negra, em qualquer lugar em que ela esteja, não somente na educação, mas que eu também saiba selecionar nas minhas atividades pedagógicas, que eu saiba indagar o currículo, que muitas vezes é colonizado, né, para que eu construa estratégias pedagógicas que ajudem a elevar essa identidade, reconhecer essa identidade negra. Então, hoje, na sociedade brasileira, quando nós falamos tanto na identidade negra, os censos, a questão do étnico-racial no censo, agora as candidaturas negras que nós estamos vendo na sociedade brasileira, a questão das cotas, as fraudes nas cotas, tudo isso diz respeito ao que esses saberes têm já colocado para a sociedade brasileira, nos reeducado e nos ensinado, inclusive, a ver e enxergar o racismo onde ele está atuando. Os saberes políticos diz respeito à própria politização da discussão racial na sociedade brasileira.
A minha geração é ainda uma geração que viu a questão racial, principalmente quando a gente fala de escola, de forma folclorizada, né? Quais foram as contribuições que os negros trouxeram para a sociedade brasileira? Né? Quem é dessa geração sabe. O vatapá, o caruru, na comida, né? O angu, na linguagem, na música, o samba, sei lá, né? Nos mais diversos espaços, assim, uma seleção de espaços estereotipados, né? Eu fui educada assim na escola e fui educada assim na sociedade, quando falavam o país o Brasil é o país do samba e do futebol, né? Olha, duas marcas da população negra muito forte aí. Então, esse tipo de leitura estereotipada, ela tem sido indagada e ela tem sido politizada por esses aprendizados, esses ensinamentos do movimento negro. A gente politizar e tratar de forma séria e política tudo que diz respeito à questão racial e à questão negra no Brasil, entendendo que se é política, diz respeito a relações de poder, e que muitas vezes essas versões folclorizadas e estereotipadas sobre a população negra, seus saberes, seus conhecimentos, sua vida, sua cultura, ela é fruto das relações de poder que existem na nossa sociedade, e essas relações são atravessadas pelo racismo. E os saberes estético-corpóreos diz respeito a uma releitura da corporeidade, né? Esse corpo negro que é visto de forma tão negativa no contexto do racismo é revalorizado no contexto do movimento negro e traz até nós, espalha para a sociedade brasileira uma outra leitura da estética negra de forma mais ampla, para além do corpo. Isso diz respeito às artes, à música, à cultura, etc., trazendo a força, inclusive, da africanidade nessa estética e nessa corporeidade, inclusive quando o movimento negro, muito inspirado nas lutas pelos direitos civis norte-americanos, nas lutas contra o apartheid na África do Sul, constrói aqui a frase beleza negra, né? A frase não, a expressão beleza negra. E essa beleza negra, ela irrompe contra o racismo que sempre atribui, e ainda hoje tenta atribuir, o lugar de negros e negras e toda a nossa estética ao lugar da fealdade, ao lugar da ausência de beleza. Mas que não fica só aí, nessa dimensão estética, etc., que no fundo, o que o racismo fala quando ele coloca negros e negras, ou a cultura negra, ou a presença negra na política, na participação da sociedade brasileira, coloca nesse lugar da fealdade, no limite o que ele quer é nos retirar do lugar de humanidade. Ele quer dizer que as pessoas negras não são humanas. Por isso é muito sério e é muito importante aprender com esses saberes estético-corpóreos. Então, só algumas considerações que eu posso fazer, muito rápidas, sobre esse conjunto de saberes que eu organizei de forma assim, didática no meu livro, e que eles estão imbricados, né? Eles não agem de forma separada, eles agem de forma imbricada, e dependendo da situação, do contexto, mais de um saber, ou um ou outro se destaca com mais presença, digamos assim, Raquel. Maravilha, Nilma. Obrigada por essas pontuações para nós. É muito importante perceber essas três nuances, vamos dizer assim, né, do movimento negro, essas três formas de atuar que estão aí imbricadas e se relacionam o tempo todo, porque quando a gente privilegia mais uma do que outra, é porque algo não está tendo a devida atenção, né? E esses saberes educam, né? Nos educam a sociedade, eles são construídos de forma coletiva e servem para a gente entender que a política faz parte do cotidiano, né? Que a gente precisa entender quais são os contextos em que vivemos e como construí-los de forma mais justa e mais humana para todos e todas, né? Muito obrigada mesmo, Nilma, por ter aceitado esse convite, estar aqui conosco, contribuindo e construindo essa jornada. A sua participação abre caminhos férteis para essa segunda jornada da Gerência de Relações Étnico-Raciais, que tem como tema Educar com os Territórios, Vozes Coletivas e a Cidade. E não tem como pensar em vozes coletivas e a cidade sem pensar no movimento negro, né? E ainda mais pelo fato de que mais de 64% dos nossos alunos da rede municipal de educação do Rio de Janeiro é negra. Então,
tem especial importância. Temos certeza de que esse diálogo instigará ainda mais interesse em aprofundar conhecimento sobre o tema, a fim de enriquecer nossas concepções e práticas sobre a educação das relações étnico-raciais. O nosso encontro de hoje está chegando ao fim. Nilma, por favor, pode nos agraciar com suas considerações finais, pelo menos dessa mesa, e aí a gente continua ampliando o papo, ampliando o repertório, né? Nossos mediadores e mediadoras vão estar no chat, enfim, comentando, né? Compartilhando, né, um pouco das perguntas, e a gente vai deixar algumas referências, mas ouvir você mais uma vez e o que você traz para a gente encerrar esse momento vai ser muito especial para nós. Obrigada. Eu só quero mesmo agradecer. Para mim foi um grande prazer, uma grande oportunidade de conversar com vocês nessa jornada. Obrigada, Raquel. E eu espero que do que eu falei, que as pessoas possam trazer para a prática, refletir sobre a sua prática e pensar que uma educação democrática ela tem que ser antirracista, assim como uma educação antirracista, ela tem que ser democrática. Muito obrigada. Esse é o primeiro dia da segunda jornada da Gerência de Relações Étnico-Raciais, que é de extrema importância para o contato, a revisitação e a sistematização de saberes que temos construído nos territórios e em rede. Acompanhe a programação dos próximos dias 19, 20 e 21 desse mês, que trará vozes coletivas de espaços diversos da nossa cidade. E se você quiser estreitar o diálogo, nos mande mensagem através do e-mail gerer.sme@rioeduca.net e continue nos acompanhando através do nosso perfil no Instagram, @gerer.smerj, e no site, cujo link está na bio do Instagram e no portal Rio Educa. Um abraço e esperamos você no segundo dia da segunda jornada da Gerência de Relações Étnico-Raciais. Educar com os territórios, vozes coletivas e a cidade.